Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje, né? A minha ideia aqui é comentar com vocês o que é uma opção, como a gente pode obter retorno, né, com a opção, o que a gente tem feito, e aproveitei para pegar o tema quente da reforma tributária, que, enfim, incluíram carnes ali na cesta básica, com isenção de tributos, toda a polêmica também envolvendo JBS, pegar um caso prático, né, para pensar em nós, investidores, né, o que a gente pode fazer para se proteger disso, para potencializar algum retorno, né, em virtude do que a gente não tem controle, né, se a tributação vai ser colocada ou não, se a polêmica envolvendo JBS vai ser prejudicial ou não para as ações no longo prazo. O que a gente pode fazer é usar as opções para pensar em retornos práticos disso, né? Em proteger o seu bolso, proteger seu patrimônio ou potencializar o retorno, né? Então, eu queria hoje comentar um pouquinho sobre a JBS, especificamente sobre o que é uma opção, né? O que é uma call, né? A opção de compra. Para lembrar, né, para quem ainda acha difícil o tema e não sabe o que é uma opção, né, acho que vale a gente começar do básico. Nada mais é do que um contrato entre duas partes. Uma opção é isso, né? Se enquadra ali no mercado de derivativos. E por que esse nome? Ela sempre deriva do ativo objeto. Então, as opções de JBS derivam, obviamente, do ativo JBS. Opções de Petrobras derivam do ativo Petrobras. Então, qualquer código de opção JBS, e tem inúmeros, né? Enfim, já vou explicar também um pouquinho do código, estão relacionadas a JBS 3, né? O ativo, a empresa, JBS, as de Petrobras, de Itaú, a mesma coisa, né? E as opções, né? Como a gente já falou, tem a opção de compra e a opção de venda. Ou seja, quem compra uma opção de compra tem o direito de comprar JBS numa data futura a um preço determinado. É isso que estipula o contrato de derivativo, né? Então, quando a gente está falando de uma opção call, direito de comprar. A opção put, né, que é uma opção de venda, traduzindo do inglês para português, e aí a primeira complicação da opção é justamente essa, né? Acho que ali no inglês ela é muito mais simples e objetiva, né? Uma call, opção de compra, né? A gente já complica um pouquinho no nome. Uma put, opção de venda. E aí quando você fala em comprar uma put, você está falando em comprar uma opção de venda, né? O que te dá isso? O direito de vender JBS ou qualquer outro ativo numa data futura a um preço determinado. Então, contrato entre duas partes, né? A partir do momento que eu compro uma call, alguém vendeu essa call para mim. Quem vendeu tem a obrigação de me entregar JBS num preço determinado, numa data futura. Mas aí é que está a mágica e a beleza das opções, né? Qual que é o preço de JBS na data futura? Obviamente que eu que comprei esse direito, se eu acertei no strike da opção, que é a definição desse preço na data futura, excelente, né? Eu vou ter o direito, por exemplo, de comprar JBS daqui a um mês a R$ 35, por exemplo, né? E vamos supor que daqui a um mês JBS esteja a R$ 40. Ótimo, né? Eu ganhei R$ 5 só de assinar esse contrato, né? Na prática, hoje em dia, você não tem assinatura física, isso é feito, obviamente, automaticamente pela corretora, né? Esse contrato entre as partes é como comprar uma ação normal, você tem uma obrigação de ter ali o dinheiro, né? Para liquidar essa compra, a CBLC que faz isso garante, né, a liquidez e o risco, né, que de fato o vendedor entregue as ações, se for necessário, o comprador tenha de fato o dinheiro para depositar ao vendedor. Então, se eu fiz esse negócio de comprar JBS, né, a R$ 35, assinei hoje esse contrato e lá daqui a um mês chegou a 40, ótimo, né? Eu paguei 50 centavos hoje para assinar esse contrato, e lá na frente ganhei R$ 5. Quem se comprometeu a vender a JBS, lá na frente vai ter que me entregar a JBS a 35, sendo que no mercado está 40. Não necessariamente quem vendeu a opção perdeu dinheiro, né? De repente, esse vendedor da opção
ele tinha comprado o JBS a R$ 20, né? Ele estava só pensando em ganhar o prêmio da venda desse contrato, aqueles 50 centavos que eu comentei que eu paguei como comprador do direito. É uma outra estratégia, um pouquinho mais avançada, a gente fala em outro momento oportuno, mas existe também essa estratégia, né? Você pode ser o detentor das ações e ficar vendendo, né, direitos de compra, ficar vendendo as calls para ir ganhando esses prêmios de 50 centavos, esperando que a JBS não chegue nos 40, né, ou não chegue nesses 35 e você continua acionista de longo prazo. Mas esse é papo para uma outra hora. Tá? A partir do momento que eu compro essa call, né, e para falar do código dessas opções, eu acho importante, ela tem uma nomenclatura um pouquinho diferente do que a gente está habituado em ação, então a JBS tem o ticker, né, o código dessa ação é JBSS3, da Petrobras é PETR4, da Itaú é ITUB4, né, ITUB4, na opção, né, ela segue um padrão semelhante, né, mas tem algumas adições. Então, uma opção de JBS, ela tem sempre as 4 primeiras letras do ativo, JBSS, né? A opção começa assim. De Itaú, a opção começa ITUB e mais alguma coisinha. De Petrobras, PTRT, mais alguma coisinha. O que é essa coisinha? É uma letra, né, que vai de A a L. Estou olhando o gráfico aqui, já vou compartilhar para a gente estudar na prática o que é essa call e o que é essa letra. Então, a opção de compra vai de A a L, né? Então, JBSS A até L, você sabe que é uma call. A partir do M, né, começam as puts. E o que é o A até L? É o mês de vencimento daquela opção. Então, JBSS-A, você sabe que vence em janeiro, aquele direito. JBSS-B, você sabe que vence em fevereiro. JBSS-C, você sabe que vence em março, aquele contrato, né? Todos esses esse ano já foram, né? A gente está no contrato G, então JBSS-G vai vencer dia 16 dia 19 de julho, né? E a próxima letra, o H, vai vencer no dia 16 de agosto. Então, assim por diante. Depois a gente fala um pouquinho mais também dos vencimentos das puts, mas segue a mesma lógica, né? Você sabe que uma put M vence em janeiro, né? Uma put N vence em fevereiro. Então, ótimo. JBSSS, perdão, 2S só, JBSS H, a gente já está olhando o vencimento de agosto, né, dia 16 de agosto. E o que é, né, essa call? Como é que ela funciona? Né? Qual que é a relação dela com esse preço do ativo objeto, que a gente chama, que é a JBS? Né? Peguei o exemplo aqui, né, do nosso strike 35, a JBSS H35, né? Continuando o código, o que é o 35? É o preço do strike. A gente já vai olhar aqui o gráfico e vai ficar mais claro o que é preço de strike. Então, já entendemos aqui do código da opção, né? As 4 primeiras letras ativo objeto, uma letra única indicando se é put ou se é call e mês de vencimento, e um número que está relacionado ao strike. Só uma atenção aqui no número do strike, né? Não é porque nesse exemplo a gente está pegando H35 que todo número, né, 35 é strike 35. Tá? Você pode ter uma JBSS G32, que o strike não é 32, pode ser 31. Então, bastante atenção, porque é um número próximo, usualmente coincide, mas não é uma lei, como é o código das 4 primeiras letras e do mês do vencimento. Tá? Infelizmente aqui, às vezes isso causa também uma confusão, mas também no site da B3, né, se você for lá, você consegue encontrar todos os códigos e qual é o strike relacionado, qual o mês de vencimento relacionado também para consulta. E plataformas também ajudam nisso. Vamos olhar aqui e entender o que é esse direito e como é esse preço dessa opção se comporta, o que eu estou comprando, por exemplo, com a H35. Né? Eu estou falando aqui de uma
opção de compra de JBS de strike 35. De novo, o que é o strike 35? É onde esse contrato passa a ter valor, né? A opção hoje, por exemplo, custa 40 centavos, né? Essa H35. Então, se eu quiser ter o direito de comprar JBS a R$ 35 no dia 16 de agosto, hoje eu desembolso 40 centavos por opção. Comprei uma opção a 40 centavos, eu tenho o direito de receber uma JBS lá na frente a R$ 35, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, né? A opção virou pó. É porque lá na frente, no dia 16 de agosto, no vencimento dessa letra H aqui, que a gente está olhando esse gráfico, parece complicado, mas não é. Estou deixando na tela para a gente ir se habituando a esse gráfico de call, é sempre assim, né? É sempre esse linha paralela e essa alta, que é onde, obviamente, o comprador da call vai ganhar o dinheiro, a parte azul aqui do gráfico. Se JBS 16 de agosto tiver 35 ou mais, eu que paguei os 40 centavos hoje, eu vou querer exercer esse direito. Por isso que, a partir desse ponto aqui, então, nesse gráfico, para a gente entender melhor, né, eu estou falando do preço da ação JBS versus o lucro que eu vou ter nessa compra de call, né? Então, a R$ 28, esse direito tem valor? Não, né? Ninguém vai querer exercer esse contrato a R$ 28, sendo que ele tem validade a 35, a R$ 33, né? Você, detentor da call, você vai preferir, mesmo que você pagou 40 centavos hoje, né? Você vai preferir pagar R$ 33,60 lá no dia 16 de agosto, que vai ser o preço de tela, ou você vai querer executar seu contrato a 35, né, mais caro do que o preço de tela? Não faz sentido nenhum. É melhor você perder os 40 centavos e, de fato, comprar a JBS a 33. A 34 é o mesmo caso, é a parte vermelhinha desse gráfico, onde a call vira pó, né, onde esses 40 centavos que você pagou hoje não tem valor nenhum lá na frente, né? Mas hoje ele vale 40 centavos porque você tem a expectativa de alta de JBS. Né? Se você pegar uma opção ali de JBS, uma call, né, de JBS com strike a R$ 20, hoje, né, ela tem um valor muito alto, né? O prêmio dela é uma opção gorda, obviamente, porque vai ser interessante, né, você comprar a R$ 20 algo que no mercado está valendo 40 ou 30, né? E o contrário, né, quando a gente olha hoje, né, opções de R$ 60 para JBS, então está valendo basicamente nada, né? Porque qual a chance da JBS chegar ali a R$ 60? Então, é pequena, certo? Então, ponto 1, né? A partir dos R$ 35, é esse ponto de inflexão aqui que a gente chama, que é onde o detentor da call começa a ganhar dinheiro, né? Então, vamos pensar hoje, né? Esse contrato, e aí as opções têm volatilidade, preço de strike, valor do ativo objeto, que influenciam, né, no preço da opção, entre outros fatores, né, que são as gregas, e aí a gente começa a complicar um pouquinho. Não é o intuito desse vídeo, é para a gente pegar o básico e, obviamente, desenvolver as estratégias que vão, obviamente, dar dinheiro, vão potencializar altas. Tá? Vamos pegar um caso, se a JBS hoje tivesse a 37,56, esta minha call H35, né, que tem strike 35, passa a ter um valor interessante, né? Eu passo a ter um lucro hoje projetado de R$ 280, quando a gente está pensando ali num contrato em 100 opções, né? Porque eu estou assinando um contrato que me dá o direito de comprar a R$ 35, só que a JBS hoje foi para R$ 37,59, né? Então, a plataforma está trazendo aqui, hoje, daria um lucro de
R$ 285. Por quê? Não vou pagar mais 40 centavos na opção, eu vou pagar justamente essa diferença, né? Então, quanto mais a JBS subir, mais interessante vai ficar para o comprador da call, mais interessante vai ser executar o seu direito a R$ 35 de algo que está a 42. E quanto mais cedo isso acontece, né, antes do vencimento, melhor, obviamente, para valorização, né? Você vai ter a sua call sendo valorizada antes, né? A probabilidade também dela declinar, né, perder valor, diminui, né? Obviamente, você comprou a 40 centavos porque JBS estava R$ 32 hoje, né? Tô pegando exemplos aí do dia de hoje para a gente ter uma referência só, né? A R$ 32, o prêmio dessa opção, né, outra nomenclatura importante, é R$ 40. O que quer dizer o prêmio? Se você quiser assinar hoje comigo de ter o direito de comprar a R$ 35 lá na frente, eu te cobro 40 centavos. E esse preço muda a todo instante, né? Se a JBS ainda hoje for a R$ 29, esse prêmio da opção também cai, não vai ser mais 40 centavos. Eu vou ter que exigir menos, né, de quem quer comprar um direito. Esse direito ele fica mais difícil de ser executado, né? O preço fica mais longe, então essa opção vai cair de valor. No dia do vencimento, se essa call tiver, ou melhor, se a JBS tiver 35 ou menos, essa opção vira pó. Ninguém vai querer executar um direito de comprar a R$ 32, algo que no mercado está 30. Né? Ninguém vai querer comprar a R$ 35, algo que no mercado está 32, e assim por diante. Então, quem compra a call tem o direito de comprar JBS a R$ 35 na data de vencimento ou mais. Né? Tão simples quanto isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas se assustam com a opção, né, porque pensam assim, pode virar pó, tem uma volatilidade muito exacerbada, né? É para um investidor, obviamente, arrojado, né? Para um investidor que já investe em ações e já entende um pouco de volatilidade. O ponto, né, e a mágica que eu comecei a falar no vídeo, né, das opções, é que para uma variação percentual de 5%, de 1%, né, a variação da opção ela é potencializada, obviamente, para mais e para menos. Por quê? A gente tem um risco inerente da opção, que é o vencimento do contrato. Né? JBS, você não tem um vencimento. Né? Você é acionista ali da empresa, aquela ação, ela não vira pó, né? Obviamente, se a empresa não falir, é claro. Já na opção, você está estipulando contratos, né? O H até agosto, né? Se essa JBS não for para 35 ou mais, esse contrato não tem valor nenhum. Né? Não necessariamente quando você compra uma call, né, você quer comprar a ação. É importante dizer isso. Né? Inclusive, tem a estratégia de opções da Levante, né, que a gente executa, que meu objetivo lá é buscar uma variação em direção, por exemplo, aos R$ 35. Né? Quando a gente vê JBS a 32, ela tem esse preço de 40 centavos a call, mas JBS a 33, essa call, de repente, já pode ter subido ali, vamos colocar um exemplo aqui, a 80 centavos, ela dobra de valor, por exemplo. Né? Então, essa ideia quando você opera opções de forma exclusiva, tá certo? Então, importante, né, pensar no gerenciamento de risco. Quando você é detentor, você vai perder 40 centavos por opção. E né, esse vídeo está sendo feito aqui ao vivo, né? Tem a pergunta do Marco sobre uma nossa recomendação de Petro que não está indo, né? E aí, obviamente, nem todas as nossas recomendações vão, né, Marcos? A gente está sempre
né, com uma taxa de acerto boa, maior do que as perdas, e isso é importante falar nas opções, né? Você tem que gerenciar esse risco, né? A volatilidade na opção, ela é bastante acentuada, né? Então, o Petrobras foi com valorização de petróleo e valorização da ação, uma realização de lucro, nossa opção também não anda, né? O tempo de vencimento do contrato também acaba atuando contrariamente, tá certo? Quando a gente pensa, né, em gestão de risco, que é a pergunta do Yuri, a gente está falando sempre no risco da opção, né? Quando eu recomendo, por exemplo, uma call, né, e a gente entende que vale perder os 40 centavos, né, eu estou buscando um retorno talvez de 40 centavos ou mais, né? Não necessariamente você precisa, ao comprar essa call, ter esse risco dos 40 centavos, né? Você pode colocar um stop ali, por exemplo, de 20% de stop, né? E eu acho que qualquer coisa menor do que 30%, né, de stop em opções, você está usando a volatilidade histórica média ali de uma opção. Então, eu não gosto quando você coloca um alvo de 20% numa opção para um stop de 20%, porque é basicamente uma variação normal de opção, né? Então, meu conselho aqui, quando a gente usa as opções, é sempre fazer um controle, no caso, financeiro, né? É claro que 20% é um valor elevado por um stop, mas entenda que o seu retorno é 20% ou mais, né? Que você tem que buscar para esse stop. Então, a gente não está falando de 100% do seu patrimônio em renda variável, é sempre um percentual menor, né? Então, cada um sabe ali no gerenciamento de risco, e até nesse caso do 100%, os 40 centavos, acho que para todo mundo 40 centavos é pouco, né? R$ 400 já passa a ser muito para alguém, né? Estou pensando ali em quantidades de opções, né? 100 opções é R$ 40, pode ser bastante também para alguns, né? Pode ser que 10 mil opções, né, de R$ 1, 10 mil reais de stop, pouco para alguns, né, e é muito para outros. Então, pensar nessa relação financeira, né? Qual a quantidade de opções que eu vou comprar a 40 centavos? Bom, se R$ 40 para mim é pouco, né, eu vou comprar 100 opções, né, por exemplo. E foi o exemplo aqui que eu dei da valorização, né? Um contrato padrão, né? Sem opções, te dando direito de comprar um lote padrão de JBS, né? Ah, não, para mim isso é pouco, posso ir mais. Então, sempre olhar nessa relação, tá bom? De risco e de retorno, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessa introdução aqui ao mercado de opções, nesse exemplo de JBS, entendido ali conceitos básicos para, né, daí a gente poder avançar e lembrar que vocês podem contar aqui comigo no sentido, né, de prestação de contas e de serviço de recomendação para simplesmente pegar o código da opção e replicar, obviamente, para a execução dessa ordem, né? Sempre com a transparência do risco envolvido, do retorno que é o nosso objetivo, e o racional dessa análise, né, a gente presta, obviamente, esse serviço. E, complementando, Yuri, não é o meu foco ali nessas estratégias de opções, né, que eu estou te falando, é exercer a ação ao invés de ganhar com a opção, tá? Uso, né, isso em grupos exclusivos, numa consultoria exclusiva, né, quando a gente tem o objetivo de fato de comprar ação, de montar aquela posição, também é muito interessante, já é uma estratégia mais avançada que a gente também utiliza. Se tiver interesse, pode me chamar no Instagram, CZZ, ou na Levante, chama o time aí no WhatsApp, vai ser um prazer atender. E até aquela estratégia que eu falei no início do vídeo, né? Para quem tem uma carteira de ação, pode ganhar dinheiro mensalmente
vendendo essas calls, né? Também presto esse tipo de auxílio aqui nas estratégias, mas nesse conteúdo aqui, a ideia é: tenham em mente qual que é o gráfico de uma call, onde você passa a ter ganho com isso, qual que é o risco envolvido, né? Depois, num outro momento, a gente vai ver o gráfico da put, né? E daí derivam todas as estratégias de opção, né? A opção não é só isso, compra e venda de call e put, né? Tem diversas estratégias, os gráficos fica um pouco mais complexo, é o que o Marcos perguntou aqui no ao vivo, né? Temos ali preço de strike, volatilidade, dias decorridos até o vencimento, volatilidade no ativo objeto, são fatores que influenciam, e aí é um pouco, obviamente, mais difícil esse cálculo, né, para quem de fato trabalha com isso, estudou isso e aplica isso, que é o que a gente faz, e por isso que disso a gente mastiga e joga para vocês executarem ou não a ordem recomendada, né, seja ela de compra, de venda, onde a gente encontra ali a melhor relação de risco-retorno possível. Aliás, no caso de JBS, outro fator importante a comentar é a liquidez dessas opções, né? Elas são menores, né? O mercado de opções no Brasil ele já é de uma liquidez bem reduzida se a gente comparar com a bolsa americana, e faz parte do jogo. Isso também gera algumas oportunidades muitas vezes, né? Então tem opções mais líquidas e opções menos líquidas, e tem ativos que a gente sequer consegue trabalhar com opções. Tem ativos listados que não têm a opção de derivativos, né, no mercado local. E um outro ponto importante que eu não falei dos códigos, mas recentemente passou-se a existir os vencimentos semanais das opções, né? Então, acrescenta uma letrinha a mais depois desse código, que é a letra W, e aí tem o W1, 2, 3 e 4, que é referente aos vencimentos de mais curto prazo, mas aqui cabe o meu disclaimer, né? Eu vejo a liquidez das semanais, né, ainda mais prejudicada. Então, quando a gente fala desses contratos do A ao L, né, e do M em diante para as puts, a gente encontra muito mais liquidez, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, quer ver mais conteúdo, curte esse vídeo, encaminha, se inscreve aqui no canal, que eu venho com mais conteúdos também focados ali no fundamento, né, antes da gente chegar naquela recomendação do porquê, né, ou do cálculo da volatilidade do strike, da estratégia especificamente. A gente tem que entender, obviamente, os fundamentos, tá bom? Espero que tenha sido útil. Não esquece de curtir aí e se inscrever no canal, porque sempre que a gente mandar esse conteúdo, você vai ser avisado em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo encontro.